Mas pra mim, faltou pelo menos um diálogo, alguma coisa. Não precisava ser flashback, porque o único flashback que o filme tem são as imagens que o Charada joga na internet, né? Mas eu achei que faltou algum diálogo, ou pelo menos uns dois, qualquer coisa, que mostrasse o porquê o Bruce é tão habilidoso. Lá no ano 1, a gente tem momentos dele treinando lá nos quadrinhos. Né? Ele fala que ficou fora. A gente tem uma origem extensa dele nos quadrinhos. Toda a questão do Ra's al Ghul, do treinamento, do tempo que ele ficou fora. O do Christian Bale mostra isso mais a fundo. Só que nesse filme a gente não tem absolutamente nada. Se alguém falou alguma coisa, me refresque a memória, talvez eu tenha esquecido, né? Só assisti o filme uma vez. Talvez tenha passado batido. Mas eu acredito que não. Eles não falam em momento nenhum do treinamento do Bruce. Então a gente é apresentado a um Batman que tem habilidades, só que nesse universo não fica explicado como é que ele conseguiu. Ele também ficou alguns anos fora, recebendo treinamento, viajando pelo mundo. Ele conheceu o Ra's al Ghul. Qualquer coisa, nem que fosse uma menção que deixasse em aberto, uma menção vaga a essa coisa. Eu achei que isso faltou, porque ele é simplesmente animal, ele luta demais, ele é um ótimo investigador, mas a gente não tem essa explicação no filme. Né? E eu sei que a gente já conhece a história dele, mas eu acho que aqui faltou um pouquinho, nem que fosse um diálogozinho. Né? Eu acho que, justamente pelo fato de nós já conhecermos a história do Batman, já termos visto nos filmes, eu acho que a direção quis tirar isso um pouco, de não querer explicar. Mas eu acho que da mesma maneira que eles conseguiram retratar a morte da família Wayne, dos pais do Bruce, eles tinham que ter tratado também da questão das habilidades dele. Não sei se eles têm planos de vincular isso a uma história futura. Me parece que não, me parece que eles só realmente não quiseram falar, mas eu senti falta, tá? Senti falta, achei que podia ter colocado sim. Mas é só um pontinho negativo que não interfere de uma maneira gigantesca na história não, tá bom? E, por fim, o outro ponto negativo, não sei se vocês vão concordar, mas foi aquela cena final em que o Charada encontra uma figura ali nas sombras, né? Que é o que os rumores indicavam, o possível Coringa. Aí talvez a gente falou, nossa Saulo, mas você não gostou que foi Coringa? Pô, você tá com a camiseta do Coringa. Gente, o Coringa, ele é um vilão sensacional. Ele é um vilão que tem que ele tem uma complexidade muito bacana, né? E que ele é um cara imprevisível. Ele é um grande vilão. Isso é consenso entre os fãs do Batman. Porém, pessoal, a gente já viu Coringa demais recentemente. A gente teve o Coringa lá com o Jack Nicholson. A gente teve o Coringa com o Heath Ledger, né? Que é fenomenal lá no Cavaleiro das Trevas. E recentemente a gente teve essa roupagem nova, essa visão nova, essa perspectiva nova sobre o Coringa lá com o Joaquin Phoenix em 2019. Então, na minha opinião, pessoal, a gente já está saturado de Coringa. Por isso que eu acho que o Charada aqui é um grande acerto. Porque a última vez que a gente viu o Charada sem ser na série do Gotham, né, no cinema, foi lá com o Jim Carrey. E aqui eles trouxeram um personagem que já estava meio esquecido pelo grande público. Né? Porque, embora ele esteja assim na série Gotham, que eu não acompanhei, vi coisas por cima, bem... não tem tanto impacto quanto um filme, né? E o Charada já estava adormecido desde o filme do Jim Carrey para o grande público. E eles trouxeram não só o personagem que estava lá na geladeira, mas com uma nova abordagem. Agora, colocar o Coringa ali para mim foi um grande erro, porque eu acho que a gente não precisa de um Coringa nessa trilogia que provavelmente vai ser, né? Porém, um acerto foi não ter mostrado, né? Colocaram um ator ali para fazer, afinal, eles estão no hospício e aí eles podem depois, de acordo aí com a repercussão, né, ou dos planos futuros pro Batman, simplesmente ignorar que aquele era o Coringa e ele podia ser só mais um louco que tá preso lá no Arkham, né? No Arkham Asylum, eles chamam diferente no filme, né? É o mesmo nome lá do Coringa, Arkham State Hospital, acho que é, né? Então, olhando para esse lado, show, beleza, né? Ignora aquele era só um louco, não era necessariamente Coringa. O filme não estabelece que é o Coringa, mas para os fãs mais atentos, inclusive por causa da risada e por causa dos rumores, né? Inclusive o ator confirmado, dá pra ver que é ele, que interpreta o Druig lá dos Eternos, ele está ali fazendo Coringa. Mas eu de verdade espero que eles não sigam com o Coringa, porque eu queria ver outros vilões do Batman que ainda não foram mostrados, né, na tela, ou personagens que já foram mostrados, mas agora com uma abordagem nova, como é o caso do próprio Charada. Então, transformar esses vilões em seres mais darks seria muito legal de ver. Lógico que por ser um filme mais realista na medida do possível, esse filme não consegue trazer
certos vilões. Por exemplo, o Senhor Frio é muito difícil de trazer, né? O Crocodilo é muito difícil de trazer, se tratando de um filme mais realista. O Duas Caras, a gente viu lá na franquia do Christopher Nolan, que é possível trazer com uma abordagem mais realista, porém, está muito recente. Então eu acho que eles têm que caçar esses outros personagens e trazer igual o Charada. Inclusive, como a gente teve ali a família Wayne retratada de uma maneira que a gente nunca tinha visto em nenhum outro filme do Batman, eu acho que eles poderiam agora trazer a Corte das Corujas nessa trilogia. A gente podia ter vilões ali atuando no primeiro plano, mas depois a gente vê que a Corte das Corujas está por trás. Eu acho que nesse universo que o Matt Reeves criou, a Corte das Corujas se encaixa perfeitamente. O Pinguim é um bom candidato para o próximo filme, afinal ele assumiu o lugar do Falcone, e no final do filme fica estabelecido que várias pessoas vão brigar por esse poder no mundo do crime. Mas então a gente tem essa possibilidade desses vilões aparecerem, que eu acho que devia ser o caminho a seguir. Só que no final, talvez no final do terceiro filme, no final da trilogia, o Batman enfrentar a própria Corte das Corujas. E isso seria muito bacana, explorar o passado de Gotham, né? Então, justamente por isso que eu acho que ter colocado aquela cena ali e ser o Coringa foi um erro. Acho que não precisava daquela cena. Se você cortar aquela cena, não tem diferença nenhuma. Se terminasse com o Charada chorando, vendo que o plano dele não deu certo, pra mim tava ótimo. Mantém ele vivo lá, porque ele pode ser útil mais pra frente. Mas eu achei desnecessária essa cena.